Então, para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra para a gerente geral de monitoramento, Simone de Oliveira Reis Rodeiro. Com você, Simone. Obrigada, Christian. Então, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou Simone Rodeiro, respondo pela Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, Digimon, da Anvisa. De modo especial, quero agradecer a presença e a colaboração da equipe da Cosmetovigilância, da Gerência de Biovigilância e Vigilância de Pós-Uso de Alimentos, Cosméticos e Produtos Saneantes, a GHBio, que vai conduzir a apresentação, e também aos colegas das demais áreas envolvidas, a assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Gerência Geral de Cosméticos, Gerência Geral de Fiscalização, Gerência de Laboratórios, Gerência Geral de Estabelecimentos de Saúde, e também as demais diretorias da casa, né? O GADIP, a diretoria 2, a terceira diretoria, quarta diretoria, quinta diretoria, a qual estamos vinculados. Então, agradecer o apoio, né, do nosso diretor, Daniel Pereira, e da diretora adjunta Gisele Calazzi. Destaco que esse evento é exclusivo para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Visas estaduais municipais e LACEN são muito bem-vindos, né? A equipe de eventos está conosco, vai nos ajudar na organização e moderação. Para melhor aproveitamento do evento, manteremos os microfones desligados, e ficará disponível o chat para as contribuições e dúvidas. Então, atenderemos assim que possível. E para iniciarmos, gostaria de solicitar que todos escrevam no chat o nome e a instituição a que estão vinculados. Então, desejo bom trabalho, que seja produtivo, e passo a palavra para o Léo. Com você, Léo. Obrigado, Simone. Então, agradeço primeiramente pela presença de vocês. Hoje, nesse momento, estamos contando com quase 150 participantes, né, de um tema muito importante para a gente, que é o caso das pomadas modeladoras, dos eventos adversos relacionados às pomadas modeladoras. Já é o terceiro ano que a gente está enfrentando esse problema, então, para a gente é um grande desafio, e ter muitos participantes nesse momento aqui é importante para que a gente possa melhorar a nossa ação, termos uma ação um pouco mais harmonizada e articulada com os entes de todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, para a gente é um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Mais uma vez, agradeço a todos. Mais uma vez, só reforçando, é um momento exclusivo para as vigilâncias de estados, municípios e Distrito Federal, reforçando que LACENs também são muito bem-vindos nesse momento, né, por conta da importância dos laboratórios de saúde pública nessa ação relacionada às pomadas modeladoras. E, para não alongar mais e termos realmente uma apresentação que possa ter a participação de vocês via chat, como já destacado pela doutora Simone, eu passo a palavra, então, para o nosso colega Daniel Mota, que fará uma apresentação, e desde já nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, esclarecimentos e para as questões que vocês colocarem aqui no chat. Então, Daniel, muito obrigado, seja bem-vindo, e eu agradeço a todos mais uma vez. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Simônio. Obrigado também, Christian, por esse momento ímpar aqui na Anvisa. Meu nome é Daniel Mota, eu faço parte da equipe de cosmetovigilância aqui da Anvisa, dentro da área da GHBio. Minha formação, eu sou farmacêutico, também epidemiologista, e a gente vai falar sobre um tema muito apaixonante, que para mim é a questão da cosmetovigilância. E a gente vai falar num momento especial, né, que é esse momento que a gente está vivenciando na questão das pomadas modeladoras, né, intoxicações oculares relacionadas a esses produtos. Eu vou pedir licença aqui a vocês para fazer a apresentação aqui, compartilhar com vocês a minha apresentação. Um momentinho. Daniel, você nos ouve? Eu vou ver se houve algum problema lá, Cristian, só um momento.
Tá. Senhoras e senhores, enquanto a gente resolve esse problema técnico com o nosso colega Daniel, eu gostaria de solicitar uma gentileza. Usem o chat, por favor, para dizerem de onde os senhores estão acompanhando nossa reunião. Se puderem fazer isso pelo chat, a gente agradece. Alô? Oi, Daniel, você voltou agora? Estou de volta aqui. Eu acho que parece que teve problema, né, no momento de compartilhar a apresentação. Você Peço tenta mais uma vez, por Eu vou favor? tentar qualquer coisa. Eu peço o Leonardo para me Compartilhar. avisar. Me Pode avisar deixar, que aí Daniel. vai ver que eu caio de novo, novamente, saio de novo da. E aí eu vou pedir depois então para o Leonardo, porque realmente deu. Ah, real. Compartilhe, Daniel, pode deixar. Pessoal, voltando aqui, pedir que estou tendo problema no momento de compartilhar a apresentação. Leonardo agora vai fazer esse compartilhamento. Peço desculpa novamente. Já conseguem ver? Ok. Pode, eu acho que eu posso mexer aqui, não é isso? Ou não, Posso? só você? Se Você você pode. solicitar acesso, eu acho que eu consigo. Como é que eu faço a solicitação? É mais? Ceder controle. Oi? Pronto, veja se consegue. Vamos lá. Não, acho que foi, né? Foi, Foi, funcionando. foi. Deixa eu voltar aqui. Acho que está demorando. Acho melhor você passar, Leonardo. Então, eu peço para você passar, tá bom? Tá bom. Então, só voltando, então, pessoal, os objetivos da apresentação é sensibilizá-los sobre os riscos de intoxicações oculares por pomada modeladoras, destacar a importância da notificação dos eventos adversos relacionados a esses produtos no sistema Notivisa e reforçar as boas práticas de coleta de dados sobre eventos adversos a produtos. Ok? Pode passar, Leonardo, por gentileza. Então, a definição e a importância da cosmetovigilância. Então, a cosmetovigilância, ela é um processo de monitoramento da segurança dos produtos na pós-comercialização. Ela é importante para garantir a segurança dos consumidores, a confiança no mercado e a proteção da saúde pública. E a implantação de sistema de cosmetovigilância pelas empresas, ela é obrigatória em vários países, inclusive no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem isso desde 2005, com a RDC 332 de 2005, e agora, mais recentemente, a gente publicou a nova RDC, que vai substituir a 332, que é a 894 de 2024, que vai entrar em vigor em 28 de agosto desse ano, de 2025. Por favor, próximo. Então, é da natureza das ações da vigilância sanitária, em boa parte delas, a questão reativa, né? Então, a gente age de acordo com algumas denúncias de produtos irregulares, eventos adversos graves, queixas técnicas, alertas internacionais. Então, se trata de uma ação reativa. E aí, com base nessas situações, essas crises, né, que a gente pode chamar aqui crise de saúde pública, frequentemente elas aceleram a formulação e a implementação de normas. E a importância de se analisar os eventos adversos para antecipar
crises e proteger a saúde pública. Então, a importância de se analisar esses eventos adversos é muito necessária nesse sentido. A gente tenta minimizar e antecipar essas crises e, com isso, a gente consegue proteger a saúde pública. Próximo. Aqui eu trago alguns exemplos da natureza reativa das ações de vigilância sanitária. Então, o exemplo aqui é da sulfanilamida, que é um antibiótico, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos em 1937, né, com a questão da utilização do dietileno glicol para dissolver essa substância e que resultou em mais de 100 mortes em 15 estados norte-americanos. E aí a ação reguladora foi o quê, né? Foi a criação da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos de 1938 nos Estados Unidos. Então, até então, essa lei americana, essa lei federal americana, funcionava para a questão dos cosméticos. Essa lei novamente foi republicada no ano de 2022, com mudanças na regulamentação de cosméticos, para vocês terem uma ideia desse período aí que houve entre 1938 e 2022, com as primeiras mudanças na normativa de cosmético. E a lição que a gente tira é o quê? Que os eventos adversos graves, eles podem sim moldar leis, podem e devem, né? Moldar leis e políticas sanitárias duradouras. Pode passar. Outro exemplo clássico é o da talidomida, né, de 1950 a 1960, né, que resultou em milhares de casos de malformações congênitas, especialmente na Europa. A gente tem evidência de 4.000 casos, desses 4.000 casos resultando em 15% de óbito. A ação reguladora ou a reação reguladora foi o quê? Foi o fortalecimento da farmacovigilância mundial. E a lição tirada desse problema, né, dessa crise de saúde pública, foi a criação de sistemas de monitoramento de eventos adversos a medicamento em muitos países, né, inclusive no nosso país também. Próximo. No caso das intoxicações oculares por pomada modeladoras, também é um exemplo de uma reação, né, das ações relacionadas à vigilância sanitária, né, uma reação reativa, né? Então, aí vocês têm aqui fotos retiradas de vários meios de comunicação, em que casos relacionados ao uso desses problemas que geraram intoxicações oculares, desde, por exemplo, vermelhidão, irritação, coceira, prurido. A gente tem caso de ceratite, que é uma inflamação da córnea, queimadura da própria córnea, queimadura da íris, do olho. Então, isso, de certa forma, desde 2022, né, início de 2022, a gente teve mais ou menos 3 casos em março de 2022, e que, de fato, os casos começaram a aumentar finalzinho desse ano, de 2022, dezembro, até fevereiro, março de 2023. Próximo. Esse gráfico ele mostra a distribuição das ações da Anvisa, que foi num total de 172 ações, para mitigar essas ações, claro, em coparticipação das vigilâncias sanitárias estaduais, municipais, dos laboratórios parceiros, laboratórios de saúde pública parceiro, para mitigação de eventos adversos oculares à pomada modeladora de cabelo. No total, na época, nesse período que vai de março de 2022, quando teve os 3 primeiros casos, até março de 2024, um total de 636 notificações chegaram na Anvisa. E aí você observa a distribuição desse gráfico, onde a linha, eh, essa linha contínua é o número de casos, e você vê o pico desse número de casos em março de 2023, e o histograma, né, distribuído em várias cores, as ações desenvolvidas pela Anvisa e pelos demais entes do SNVS, né, que vai desde ações de autorização para comercialização, ações de cosmetovigilância, de fiscalização do mercado, ações de análise laboratorial, né? Então, você percebe que ou seja, à medida que os casos foram aumentando, o número de ações da Anvisa, né, de uma forma reativa, foram também crescendo. Próximo.
Aqui eu trago um exemplo inicial de todo um processo que desencadeou principalmente com o início do aumento dos casos, né? Em dezembro de 2022, algumas ações, né, que a gente ilustra mais ou menos para vocês terem uma ideia, exemplos de ações que foram adotadas aqui no âmbito da Anvisa. Então, em dezembro de 2022, a gente publica o primeiro boletim sobre as pomadas podeladoras. E aí aqui é o alerta GGMO número 7 de 2022. E a gente também faz consulta à rede Sentinela para saber se estava ocorrendo pacientes sendo internados ou pacientes sendo atendidos junto aos hospitais, para que a rede Sentinela nos notificasse nos nossos canais oficiais de notificação, né, especialmente o Notivisa. E aí você observa várias outras ações desenvolvidas. Um exemplo bem que eu chamo a atenção aqui é o início das investigações em epidemiologia de campo no Rio de Janeiro, que aconteceu em parceria com o Ministério da Saúde, né? A equipe do EPSUS, do Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Então, essas investigações ocorreram no Rio de Janeiro em função de um número bastante expressivo que estava sendo registrado na cidade do Rio de Janeiro, né? Outra investigação também aconteceu no estado do Pernambuco, também em parceria com o Ministério da Saúde, a equipe do EPSUS, do Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Secretaria Municipal de Recife, né? Então, aqui, para vocês terem ideia, eu chamo também a atenção da publicação da Resolução 475, de 9 de fevereiro, que determina a interdição cautelar de todas as pomadas comercializadas no Brasil. Então, foi uma decisão adotada pela Anvisa na época, né, para tentar minimizar os casos de eventos adversos relacionados a esses produtos. Próximo. Então, para vocês terem uma ideia, muitas dessas ações reativas se concretizaram como? Através de um RDC 814, a Anvisa publica um RDC 814 de 1º de setembro de 2023 para modificar a forma de regularização desses produtos, que antes era por meio de uma notificação, uma comunicação prévia à Anvisa, e passou agora, até então, a ser registrado esses produtos, né, juntamente com outro grupo de produtos, que são os protetores solares, repelentes de inseto, produto para alisar cabelo. Além disso, de certa forma, esses casos, né, de pomadas modeladoras, de certa forma, acelerou o processo de publicação da RDC 894, de 27 de agosto de 2024, que estabelece de forma mais transparente as boas práticas de cosmetovigilância para as empresas, ou seja, tentar justamente uniformizar quais são os requisitos necessários para um sistema de cosmetovigilância a ser adotado pelas empresas. Próximo. E aí agora, recentemente, em janeiro deste ano de 2025, novos casos de lesões oculares ocorreram em Recife, Pernambuco. Então, uma matéria publicada no G1, no G1, né, do portal G1, de 31 de janeiro de 2025, fala de 22 pessoas procuraram atendimento em uma emergência oftalmológica na cidade de Recife devido às lesões oculares provocadas por pomada modeladora de cabelo. E aí, essa notícia da imprensa levantou um alerta de que novos casos poderão aumentar durante as festas carnavalescas no país. E aí, a nossa ideia principal desse evento com vocês, com a Vigilância Sanitária. Agradeço aqui a Vigilância Sanitária do município de Belém, a Vigilância Sanitária do município de Fortaleza, aqui, pessoal, as vezes de Minas Gerais. E a ideia é justamente chamar a atenção para vocês, a gente ficar atento, ficar alerta, né? Acender o sinalzinho amarelo ali, para a gente ficar atento nesse momento das festas carnavalescas no nosso país. Próximo. E aí eu trago algumas reflexões sobre a questão do risco, do aumento do risco dessas intoxicações oculares, né? Então,
o que é que tem observado, né, na popularidade desse produto, né? O que é que a gente tem observado no mercado, fazendo um panorama em relação a essa questão das pomadas modeladoras. Existe uma tendência em expansão no uso dessas pomadas, né? E isso tem ganhado muita popularidade nos últimos anos, especialmente entre os jovens e adultos interessados na estética pessoal, né? A questão do uso do produto capilar. As redes sociais também têm propulsionado o crescimento de influenciadores digitais, né, impulsionando o uso desses produtos e também a questão da disponibilidade e a diversidade ampla, né? As pomadas elas estão presentes em farmácias, lojas de comércio, de produtos cosméticos, salões de beleza, lojas online, em diferentes tipos, né, de apresentações, de formulação cosmética e também de faixas de preço. Então, isso, de certa forma, amplia o uso desses produtos e isso pode contribuir para que, devido à dificuldade, né, de um manejo, né, inadequado ou incorreto, possa aumentar o risco de intoxicação ocular por esses produtos. Próximo. Aqui eu trago alguns exemplos desses tipos de produto, né? Eu estou chamando aqui pomadas modeladoras na apresentação de uma maneira geral, mas a gente encontra outros produtos afins, como gel cola, cera finalizadora, creme modelador de capilar, pomada capilar, pasta modeladora, pomada fixadora, pomada modeladora, pomada para cabelo e gelatina modeladora. Então, são alguns exemplos desse tipo de produto que tem ocasionado as intoxicações oculares relacionadas durante o uso desses produtos, certo? Próximo. Outra questão, né, dessa mudança, né, dessa quebra de paradigma no uso das pomadas modeladoras é a questão do público-alvo, né, e a finalidade estética, né? Então, homens e mulheres, inicialmente, esse produto era mais popular entre o público masculino, você colocava uma quantidadezinha ali muito pequena para passar no cabelo, ali deixar o cabelo mais arrumado, né, estilizado, como se fala atualmente. E hoje as pomadas agora elas estão amplamente sendo usadas pelas mulheres, né? Então isso tem mudado a questão do público-alvo, né? Outra questão também que os profissionais da beleza, cabeleireiro, barbeiro, frequentemente utilizam pomada modeladora para criar penteados personalizados, né, fazer tranças em clientes. Então, também é outra mudança de paradigma no uso desses produtos. E, claro, a questão da finalidade estética, que é a estilização capilar, ou seja, as pomadas modeladoras, elas são utilizadas para criar os penteados, né, como eu falei, né, a questão das tranças está sendo muito comum, manter o cabelo no lugar por mais tempo, e a durabilidade, né, muitos consumidores buscam pomada pela fixação duradoura, sem a rigidez de sprays tradicionais. Então, ou seja, você passando aquele produto, você vai para o seu trabalho e você entende que aquele dali vai deixar o seu produto mais arrumado, mais estilizado por um período mais longo durante o dia. Próximo. E aí a gente fala também da questão do hábito de uso desses produtos, né? Então a gente tem visto aí a questão do mudança de público-alvo, né? A finalidade estética e a questão do hábito de uso, que pode, de certa forma, favorecer o aumento do risco de intoxicações oculares. A questão do uso prolongado e frequente, né? Então, maior exposição cumulativa. O uso diário, né, que tem sido feito as várias vezes ao dia, ele aumenta o risco de contato acidental com os olhos, especialmente durante a aplicação ou ajuste do cabelo ao longo do dia. Às vezes a pessoa sem querer passa a mão ali no cabelo e aí pode levar a mão ali com o resíduo da pomada, né, do produto para o olho e isso acaba podendo irritar ou causar vermelhidão ou lesão mais grave, de uma queimadura da córnea, né, no consumidor, na consumidora. E questão também de acúmulo de resíduo. Então, os resíduos da pomada no couro cabeludo, mãos ou dedo, pode ser transferido, né, de forma involuntária para os olhos e aí aumentando o risco de problemas oculares. Próximo.
Outra questão relacionada ao hábito de uso, né, é o excesso de aplicação do produto. Então, muitos consumidores, né, acreditam que uma quantidade maior melhora a fixação ou a durabilidade do produto, né, durante o dia, mas isso pode aumentar a probabilidade de resíduos escorrer para os olhos, especialmente com o suor. E a dificuldade de remoção. As pomadas modeladoras mais espessas ou à base de óleo pode ser difícil de remover completamente, resultando ainda em resíduos no couro cabeludo, e aí isso pode ter contato com os olhos, né? Então, essa questão do hábito, né? Então, eu lembro assim, eu tenho uma pomada lá em casa, você passa geralmente um pouquinho ali e espalha, né? E aí passa ali no cabelo rapidinho. Então, a depender da estilização do cabelo, da forma que você vai pentear o cabelo, né? Vai deixar ali arrumado. Às vezes, as pessoas podem usar uma quantidade maior para que, entendendo que essa quantidade vai deixar o cabelo mais arrumado, né? Por mais tempo, né? Durante o dia. Próximo. E, por fim, a questão das condições agravantes, né? Que é o contato com o suor, né? Então, durante as atividades físicas, participações em festividades. O suor ele pode facilitar o transporte de pomada do couro cabeludo para os olhos e aí ocasionar as lesões que a gente tem observado, as irritações, os eventos adversos. Banho de chuva, mar e piscina. A exposição à água pode facilitar a entrada de resíduos de pomada nos olhos, então era interessante, né, evitar, se você está usando um excesso desse produto, vale a pena evitar a exposição à água. E os ajustes manuais, né? Tocar no cabelo e depois esfregar os olhos sem lavar as mãos antes de levar isso para os olhos, né? Pode ocasionar as irritações oculares. Próximo. Aqui eu trago, só para vocês terem ideia, alguns dados epidemiológicos dos casos que têm sido notificados, aqui o exemplo aqui que eu trago, mais recentemente, tem sido notificado no Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que é o SINAM do Ministério da Saúde. Então, entre setembro de 2024 até 15 de janeiro de 2025, a gente tem um total de 308 casos registrados no SINAM, né? Então, o SINAM é um sistema utilizado muito com os colegas da vigilância epidemiológica, e é muito interessante, né, essa aproximação da vigilância sanitária local com a vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica, com a rede CIEVS, né, de emergências, né, em saúde pública. É muito importante essa aproximação para se trabalhar em conjunto no sentido de a gente dar respostas mais oportunas e mais otimizada no que tange à minimização desses problemas de intoxicações oculares relacionados a esses produtos. Então, trago aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui eu trago uma informação que a gente chama de diagrama de controle, que é um trabalho mais estatístico que a gente faz para a gente ter uma ideia de como é que está esses casos em termos de situações de alerta ou situações que, por exemplo, saiu fora de controle, né? Saiu fora de controle em termos de estatístico, né? Então, vocês observam aí esse gráfico em azul, que é a distribuição do número de casos, né? Então, em setembro foram registrados no Sinan 54 casos, houve um pico em dezembro com 118 casos, então próximo das festividades, talvez final de ano, né? Ano Novo, Natal, e as pessoas passam a usar, né, ir mais para o salão de beleza, talvez usar mais esses produtos, e aí pode ocasionar esses problemas. E a distribuição desses casos, a média durante esse período, né, a média mensal, se você considerar até dezembro, eu não considerei para calcular o mês de janeiro, porque só era até o dia 15 de janeiro os dados que a gente tinha. Então, a média ficou em torno de 73 casos por mês, se você considerar setembro até dezembro. E aí você vê que o pico de 118 ele é maior do que a média. E lá o próximo número que vocês veem lá, que é um LA, a gente chama de limite de alerta, né? Então o limite de alerta é o quê? Nada mais do que a média somado duas vezes o desvio padrão, né? Então, se você faz isso, você vai encontrar um limite de alerta que está em 138,7. E o outro número lá em cima é o que a gente chama de limite superior de controle. Esse limite superior de controle é a média e três vezes mais o desvio padrão dessa média, que aí deu um valor de 171 notificações. Então, o que é que acontece?
Se vocês observarem, o pico ele já está acima da média, o pico de dezembro de 2024, né? Dezembro de 2024, 118, chegando próximo do limite de alerta. Então, é algo que tem que chamar atenção, algo que nós, da Vigilância Sanitária, todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, temos que começar a atuar. Né? Então, se passou já da média, alguma coisa a gente já tem que começar a mexer, né? Não necessariamente a gente tem que estar esperando isso, mas é uma forma de você eh, ter como referência que algo está saindo fora do controle. Se eu não tomar decisões mais drásticas, se eu não agir de forma mais oportuna, talvez isso possa sair fora do controle. Né? Então, é muito importante nesse sentido a gente ter como referenciar esses números para a gente ter uma ideia do que a gente tem que fazer de forma mais rápida e agir para que esses números não venham a crescer, por exemplo. Né? Então, é mais ou menos para vocês terem uma ideia. Se alguém quiser mais informações sobre isso, é só procurar literatura sobre diagrama de controle, tá bom? Próxima. Aqui eu trago uma caracterização, né, desses casos, dos 308 casos que estão registrados no Sinam em termos de distribuição por sexo. Então, você observa que 85,4% é do sexo feminino, a média de idade é de 26 anos, então são adultos jovens, né, como a gente viu ali na conversa que a gente teve, essa questão do público, né, de adulto jovem que tem utilizado bastante esse tipo de produto. A faixa etária principal aí do maior número de casos é de 22 anos a 40 anos, né, chegando a 40,6%. Chama a atenção a questão dessa faixa etária de 0 a 14 anos de idade. A segunda faixa etária mais predominante, que mais prevaleceu, no total de 25%. Então, assim, crianças, né, nessa faixa etária estão utilizando esse tipo de produto, então é algo que também chama a atenção nossa, que a gente tem que tomar alguma decisão, tem que ver como é que a gente tem que fazer para tentar minimizar esses problemas. A exposição é acidental, né? 87% autorrelatou que foi uma exposição acidental, um total de 268 casos dos 308, e praticamente 95% dos casos tiveram atendimento hospitalar, ou seja, buscaram um atendimento médico em função da situação ocorrida, né? Então, isso a gente classificando com base na nova RDC A894, a gente consideraria como casos graves de evento adverso relacionado a produto cosmético, né? Então, se o consumidor buscou atendimento médico, buscou um serviço de saúde, para ser atendido em função dessa situação que ele está vivenciando, a gente caracterizaria esse caso, em termos de gravidade, como um caso grave. Próximo. Aqui já é a distribuição dos casos por estados e municípios mais prevalentes. Então, num total, eu coloquei no mesmo gráfico para a gente ganhar em termos de tempo aí, em termos de slide, mas o ideal seria trabalhar em slide diferente, estados e depois os municípios, né? Então, só para vocês terem ideia, eu coloquei aqui os 5 mais prevalentes. Então, Rio de Janeiro, até então, né? Até então, nesse período de setembro de 2024 a 15 de janeiro de 2025, tem registrado no Sinam 186 casos, o estado do Rio, a Bahia 71 casos, Pernambuco 35, aí em seguida Rio Grande do Norte e São Paulo. Já os municípios, temos Rio de Janeiro, com 185 casos, Salvador, com 67, Recife, 35, Natal, com 8 casos e Porto Seguro, com 3 casos. Próximo. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, é sensibilizá-los com relação aos riscos de intoxicações oculares, trazendo algumas informações relacionadas a esse panorama de mudança, né, no uso desses produtos, no hábito de uso desses produtos, e também apresentando um pouco dos dados epidemiológicos dos casos mais recentes, né? A gente traz um panorama geral dos casos da Anvisa e as ações do SNVS de uma maneira geral, e em seguida a gente traz os casos mais recentes apresentado pelo Sinan, né? E aí agora a gente vai tentar falar um pouco da importância de notificar esses casos no sistema Notivisa. Por favor, dê um alô aí os colegas da Vigilância Sanitária do Paraná, que está nos ouvindo, está nos assistindo, também os colegas aí da Vigilância Sanitária de Santa Catarina, lá do município, algum município aí do Maranhão. Alô para vocês também. Então, por que notificar?
qual a importância de você notificar como um evento adverso? Você como profissional da saúde, nós como profissional da saúde, profissional de vigilância sanitária, né? Então, notificar esses eventos adversos permite o quê? Monitorar em tempo real as tendências de novos riscos. Então, a gente passa a identificar esses novos riscos e, de forma mais oportuna, a gente tenta agir junto a esses riscos, né? Possibilita o rastreamento de produtos e lotes problemáticos, e aí a gente passa a agir no sentido de eh, fazer uma fiscalização mais pertinente, de forma mais assertiva com relação aos produtos problemáticos, né? Então, se você coloca isso na sua notificação, o número do lote do produto, o nome do produto, identifica esse produto de forma mais completa, isso nos ajuda a ação de forma mais oportuna. Fornece evidências para ações de recolhimento e interdição, né? Se a gente tem essas informações mais completa, mais precisa, contribui para a avaliação da segurança pós-mercado, é esse trabalho que a gente faz de apresentar esses gráficos, esses dados epidemiológicos. Então, a gente entende para onde está indo o risco, quem mais está sujeito a esse risco, o que é que está acontecendo, né? E possibilita alertar profissionais de saúde e consumidores sobre risco. Só para vocês terem uma ideia, a Anvisa já publicou 4 alertas, né, GGMON, em relação a essa situação. Então, isso nos ajuda a alertar a população da maneira geral, a alertar os profissionais de saúde e os consumidores para ficar mais atento a essa questão. Próximo. E quais são o impacto das notificações bem preenchidas, né? Quais são esses impactos, né? Então, eu imagino lá que o colega lá do Acre, né, da Vigilância Sanitária lá do Acre, da Vigilância da de Rondônia, facilitar a identificação precisa dos produtos envolvidos, reduz o tempo de investigação e resposta das autoridades, né? Nossa, da Anvisa, de vocês aí do nível local, da Vigilância Sanitária do nível local, fortalece as evidências para medidas regulatórias, né, de forma mais assertivas, melhora a qualidade das análises de causalidade. Então, é muito importante a gente ter essa análise de causalidade, né? Então, informações que constam nessa notificação nos ajuda a fazer essa análise de causalidade de forma mais precisa, mais assertiva, contribui para o aprimoramento das normas, né? Aprimoramento ou publicação de uma nova norma. A gente vê aí o caso aí da RDC 814, né, de 2023, que se publicou justamente mudando a forma de regularização desses produtos. A gente falou anteriormente sobre isso. Contribui para as medidas preventivas mais eficazes, né? Então, a gente tenta trabalhar um pouco, fazer alguns alertas, fazer um trabalho educativo junto à sociedade, junto aos consumidores, principalmente nesse período carnavalesco, a gente ficar mais atento a essas questões, trabalhar junto a um planejamento mais estratégico, junto aos hospitais, junto à população da maneira geral, né? Talvez assim, imagine a gente colocar uma barraquinha lá, não sei, talvez colocar uma barraquinha ali nos bloquinhos para a gente passar informação, nós da Vigilância Sanitária, passar informação, e junto com essas informações a gente instalar as informações sobre como usar de forma mais correta, ter esses cuidados no uso das pomadas modeladoras. Então, isso ajuda a população e eu entendo que a gente dá mais credibilidade ao nosso trabalho, passa mais confiança ao nosso trabalho como vigilância sanitária. Próximo. Volta um slide, Leonardo, por gentileza. Pronto. E as consequências de notificações incompletas, né? Eu acho que seria o reverso, né? Mas vale a pena a gente comentar aqui para a gente ficar um pouco mais atento nessa, o que dificulta a gente ter uma notificação de um evento adverso incompleto. Dificultar ou impossibilitar a investigação adequada e oportuna. Então, isso, de certa forma, pode dificultar a gente fazer o nosso trabalho enquanto vigilância sanitária. Atrasa a identificação de produtos problemáticos, então a gente vai atrás, não tem o nome correto, o número não está correto, o registro não está correto, o número de notificação não tá correto, pode levar a conclusões imprecisas sobre a causalidade, e aí a gente assim, tem vários, né, quando a gente faz uma análise de causalidade, utilizando, por exemplo, a introspecção global, que é o que a gente utiliza aqui na Anvisa, que é o método utilizado pela Organização Mundial da Saúde, isso pode tornar a análise de causalidade imprecisa, né? Então, por quê? Em função de falta de informação. Prejudica a tomada de decisões regulatórias, e compromete a proteção efetiva da saúde pública. Então, são algumas das consequências das notificações incompletas. Próximo.
E aí, como é que a gente tem que notificar? Eu trouxe aqui um QR Code, vocês podem, né, apontar aí a câmerazinha do celular, mas esse QR Code ele vai para a página da Cosmetovigilância, fazer a nossa propaganda aqui da equipe de Cosmetovigilância, vai para a página da Cosmetovigilância, e lá nessa página da Cosmetovigilância vai ter uma caixa box e vai ter lá. Notifique problema com produto cosmético aqui. Aí você só clica na caixinha e você vai aparecer essa tela aqui que eu estou trazendo aqui para vocês. Então a tela vai trazer três formas de notificar e a gente vai reforçar a notificação no Notivisa, que nós, como profissional da saúde, como profissional de vigilância sanitária, a gente tem que fazer o registro dos eventos adversos no Notivisa, certo? Então a gente tem a notificação para o cidadão sem resposta da empresa e agora a gente tem a notificação para o cidadão com a resposta voluntária da empresa, que é o e-Notivisa. E o profissional aqui, que vocês podem ver aqui embaixo, tem lá profissional de saúde, serviço de saúde, vigilância sanitárias ou empresa, a gente notifica no Notivisa, tá bom? Próximo. Eu vou trazer algumas telas do Notivisa para você, só para a gente reforçar alguns campos que são muito importantes para serem ter esse zelo para a gente tentar buscar informação e tentar, no momento da notificação, a gente fazer a coleta desse dado e registrar na notificação. Então, você tem a primeira tela que você entra, né, para você notificar no Notivisa, você tem que estar cadastrado, você entra com seu e-mail e senha, e você vai já para essa segunda tela. E aí, nessa segunda tela, você tem a setinha aí apresenta, né, você pode observar aí na seta, ela apresenta aí a parte de notificar. Você clicando nessa tela, nesse botãozinho, né, de notificar, próximo, aí você vai para esse item aqui, que é o produto motivo da sua notificação. No nosso caso, como no caso, né, o exemplo de pomada modeladora, né, a gente vai escolher o quê? A opção cosmético, produto de higiene pessoal, perfume. Você clica e ao clicar nesse botãozinho vai aparecer houve dano à saúde. Aí você vai dizer se houve dano à saúde, sim. Né, se houve uma lesão ocular, o consumidor teve, né, irritação, vermelhidão, ardência no olho, olho inchado, são todos os tipos de sinais e sintomas que têm sido relatados pelos consumidores, né, de forma, né, o uso de forma acidental da ocorrência dessas intoxicações. Próximo. E aí agora a gente vai reforçar as boas práticas de coleta de dados sobre os eventos adversos a produto cosmético, a nossa última parte do objetivo dessa nossa exposição aqui. E a gente vai voltar novamente para as telas dos Notivisa. A gente quer chamar a atenção de alguns pontos importantes. Próximo. Então, quais são os dados essenciais a serem registrados nas notificações? Eu trouxe um conjunto de dados e depois eu vou especificar alguns mais importantes para nós, principalmente no que tange a identificação completa do produto. Então, a gente pode chamar a atenção dos dados essenciais de qualquer notificação é a identificação completa do produto. O ideal é você tentar fazer essa identificação completa com o nome comercial do produto, o número de registro do produto, ou número de regularização, ou número processo Anvisa, é chamado assim também. Vou, vou chamar mais atenção um pouquinho lá na frente. É, o número do lote do produto, a data de fabricação, o nome da empresa, dado aproximado de uso do produto, a descrição detalhada dos sintomas, incluindo a data que teve início dos sinais e sintomas, certo? A evolução do quadro clínico do cidadão, né, do paciente, consumidor, informações sobre a forma de uso, aplicação também é interessante, presença de alterações visíveis no produto, medidas iniciais adotadas pela vigilância sanitária e registros fotográficos quando possível, né? Então, só lembrando que no Notivisa não é possível você anexar fotos no Notivisa, mas eu chamo a atenção desses registros fotográficos, por quê? Porque no momento de você, se você tira a foto e fica ali no seu celular, no momento de você fazer a notificação, vai ajudar a você identificar de forma mais completa o produto, porque está ali, né, você tirou a foto do produto, do rótulo do produto, e aí isso ajuda, embora você não consiga anexar isso no Notivisa, mas ajuda no momento de você notificar no Notivisa para a identificação do produto, e isso é muito importante para a gente verificar esses produtos problemáticos. Próximo.
Aqui eu já trago, né, de uma forma mais específica, a necessidade da identificação completa do produto cosmético, né? Quais são esses dados importantes? O primeiro deles é o número de regularização do produto, que o modelo é esse número aqui. Geralmente não, começa com 25351 e tem outros números seguintes, depois vem o ano e dois dígitos final. E eu trago o exemplo aqui. Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo trazer a luzinha. Acho que não, não consigo. Não estou conseguindo. Mas, assim, eu ia apresentar aqui a luzinha aqui da apresentação, mas não consigo fazer, porque eu não estou conseguindo projetar o slide. Eu não sei se o Tente Leonardo. agora. Tente Deixa eu agora. ver. Deixa eu ver. Não, Ó, não, seu não. cursor está na O cursor apresentação. tá. Ah, beleza. Então, o cursor, beleza. Então, aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o número do processo Anvisa, ó. Tá vendo? Às vezes, a empresa, ela coloca só o número do processo. Eu trouxe esse exemplo aqui. Então, esse número é muito importante, certo? É muito importante, é a chave principal para a gente identificar o produto. Outro exemplo aqui, ó, você vê que ele só traz isso aqui, ó, traz o número de AF, né, autorização de funcionamento da empresa, e nem coloca aqui, ó, número processo. Tem outros que botam número processo Anvisa, outros número processo, e esse aqui não traz nem número processo, só coloca o número que está aqui, ó, certo? Então esse número aqui é muito importante e você precisa identificar ele no momento de registrar uma notificação no Notivisa. Próximo. Aqui eu trago mais outro exemplo, a questão do número de regularização, né? Você vê aqui o exemplo aqui, esse aqui também traz número processo. Então aqui, ó, chamando a atenção para vocês, esse número aqui, certo? E aqui o nome comercial do produto também é importante. O número do lote aqui, ó. O número do lote está aqui, certo? A data de validade também, ó, 36 meses eles colocaram. O CNPJ da empresa a gente consegue identificar aqui, tá vendo? No CNPJ. E a data de fabricação, que é aqui, 4 de 2024. Então, essas informações são muito importantes para a gente identificar de forma completa o produto sujeito, né, que está relacionado ao evento, né, que ocasionou o evento adverso, a intoxicação ocular. Chama atenção, o número de regularização do produto. Se você tivesse, Daniel, qual é o que eu tenho que escolher se eu não tiver dificuldade ou tiver muito ter dificuldade? Tente localizar esse número de regularização do produto, certo? Uhum. Tente localizar. Próximo. Daniel, tenta passar você. Clica para ver se Ah, passa. beleza. É porque eu acho que demora, Leonardo. Eu Eu passo cliquei aqui. aqui. Não, tudo bem, eu passo aqui. Pode deixar. Tá. Pessoal, aí eu vou chamar a atenção para os campos que estão no Notivisa. Então, aqui, ó, número do registro, ó, que está em vermelho, esse primeiro aqui que eu estou chamando a atenção, número do registro ou processo na Anvisa. Então, esse número aqui é aquele lá que eu falei, que tá lá, que eu chamei de número de regularização. Então, se você colocar esse número aqui, vários outros campos vão ser preenchidos automaticamente, certo? O CNPJ da empresa e todos os dados do fabricante vão ser preenchidos automaticamente, tá bom? Então, isso facilita, inclusive, o trabalho nosso de notificação. Eu não ter que digitar manualmente isso, certo? Você colocar esse número de regularização do produto, todos os demais não, minto. O CNPJ e os dados do fabricante, eles vão ser preenchidos automaticamente, porque isso é puxado da base da Anvisa. O DataVisa é puxado diretamente, certo? O NotVisa, ele é ligado ao DataVisa. Então, se você coloca um número e esse número, de fato, a empresa está regularizada na Anvisa, ela vai estar na base de dados do NotVisa. Então, automaticamente o NotVisa vem e puxa esses dados da base do DataVisa e aí completa para você vários desses campos relacionados ao produto empresa. Eu queria chamar a atenção, que eu esqueci antes de falar desse detalhe, é que o Notivisa, ele trabalha com essas abas aqui, ó, dados de evento, dados do evento, produto empresa, paciente, que é o consumidor, antecedente, dados complementares, outras informações e pendências. Então, eu já passei aqui para a primeira aba que aparece é os dados do evento e a segunda, dado produto empresa. Eu chamei a atenção mais disso aqui para vocês, né, que esse número é um número muito chave para nós aqui, especialmente para os colegas da área de registro aqui da Anvisa.
Aí você tem o número do lote, que você pode preencher, a data de validade, que aí você consegue trabalhar isso junto ao rótulo do produto. Às vezes a data de validade está como vocês observaram, 36 meses. Aí não tem como colocar a data de validade, né? Por quê? Porque eles botam 36 meses, aí não tem como, né? Aí fica sem realmente essa data de validade. Mas se conseguir identificar o número do lote, às vezes o problema às vezes é só num lote de uma fabricação, né? E aí, às vezes, a ação vai para aquele lote e não necessariamente para todo o conjunto de produto fabricado relacionado àquele, né, àquele produto A, B ou C. Próximo. Outra informação importante para a nossa análise de causalidade é o que a gente chama de data de uso do produto. Então, assim, para a gente considerar que é um evento suspeito relacionado àquele produto, é muito importante o que a gente chama de plausibilidade temporal. Então, a gente tem um produto cosmético, esse produto cosmético foi usado pelo consumidor, com base no uso do produto, o consumidor usou, vamos, né? Ou seja, eu usei a pomada hoje. Aí, daqui a 4, 5 horas, eu começo a apresentar intoxicação ocular. Então, o evento adverso apareceu. E aí, esse evento adverso, junto com a plausibilidade temporal, desculpa, plausibilidade temporal, eu passo a suspeitar de que seja um evento adverso relacionado ao produto. Então, essa informação da data de uso do produto, ou que não seja a data precisa, a pessoa às vezes não sabe, viés de memória, né? Às vezes ela está muito recente, ou ela está ali, né, com problema no olho, está tendo dificuldade, alguma coisa por aí. Às vezes a pessoa só vai notificar 2 ou 3 dias depois, às vezes pode esquecer a data, mas tendo uma data próxima, precisa, isso já nos ajuda, certo? Por quê? Porque é a questão do que a gente chama da relação causa e efeito. A causa, né, ou seja, a causa é o quê? O produto, ele tem que ter sido usado antes do aparecimento das manifestações dos sinais e sintomas. Então, por isso que essa plausibilidade temporal é muito importante. Próximo. E aí, onde a gente colocar isso no Notivisa? No Notivisa, não existe um campo específico para se colocar a data de uso do produto ou a data aproximada. Então, a sugestão que a gente dá é que vocês descrevam essa data aproximada, ou a data de uso do produto, na descrição detalhada do evento, nesse campozinho aqui maior, certo? Vocês podem colocar, vocês vão descrever alguma coisa, vai descrevendo e diz, olha, segundo o relato da consumidora ou do consumidor, ela fala que a data de uso que ela utilizou o produto foi no dia 6 de janeiro de 2025, certo? Então, isso nos ajuda bastante para a gente trabalhar a análise de causalidade e, com isso, a gente ter essa análise de causalidade mais precisa, certo? Então, a sugestão que eu dou é que a data de uso do produto, já que não tem um campo específico no Notivisa, vocês possam incluir, né, descrever nesse campo aberto aqui de descrição do evento adverso, que é a primeira abazinha aqui, né? A primeira aba, quando você começa a notificar, é falar sobre os eventos adversos. Próximo. E aí você vê, ó, já passamos aqui da aba de dados de evento, dados da produto empresa, paciente, antecedente, dados complementares, vem outras informações. Esse outra informação vai aparecer esse campo aberto também observações. Nesse campo aberto observações, vocês podem colocar informações sobre a forma de uso ou aplicação do produto, se vocês conseguirem essas informações, medidas iniciais adotadas pela vigilância sanitária local, né? Pode falar isso, ó, o que é que a vigilância sanitária fez inicialmente? Ah, a gente passou a notificar junto à rede CIEV, a gente notificou isso, fizemos um trabalho em conjunto com a vigilância epidemiológica, com a rede CIEV, fizemos isso, aquilo. Então, vale a pena vocês registrarem essa informação no processo de notificação, quando fazer esse registro junto ao Notivisa. Então, essas informações sobre a forma de uso, aplicação do produto, a gente não tem isso tão claro. Qualquer coisa vai para o campo aberto. Outra informação que você entenda relevante, você pode colocar nesse campo aberto, tanto o campo aberto de observações, que fica na abazinha Outras Informações, como, se vocês quiserem também, pode colocar no campo aberto lá de dados de evento, onde tem lá a descrição do evento adverso, certo? Então, o importante é vocês tentarem ao máximo ter
uma notificação, né, um registro de uma notificação completa. E isso nos ajuda, e não só ajuda a gente aqui da Anvisa, como ajuda tanto o nível municipal, o nível estadual, né, para as ações mais pertinentes e assertivas. Próximo. E aí, todo o conjunto dessas ações reguladoras adotadas pela Anvisa, né, que a gente pode citar, né, por exemplo, cancelamento de autorização de comercialização de pomadas irregulares, ou associada aos eventos adversos graves, né, com base na RDC 814 de 2023, ações de fiscalização sanitária, tipo recolhimento, interdição cautelar. Vocês viram que durante todo esse processo, toda essa situação que a gente está vivenciando de crise das intoxicações oculares por esses produtos, a Anvisa chegou a interditar de forma cautelarmente todos os produtos, né? A edição de atos normativos, né? O exemplo da 814, da 894, né? Da, que, de certa forma, contribuiu para acelerar o processo de publicação da RDC sobre as boas práticas de cosmetovigilância, análises laboratoriais para avaliação da segurança de produtos e o monitoramento contínuo dos casos de evento adverso, né, por meio das ações de cosmetovigilância. Então, todas essas ações reguladoras, ela, de certa forma, próximo, ela ajuda muito ao quê? A Anvisa manter de forma atualizada a lista de pomadas modeladoras, né? Então, você pode localizar essa lista de pomada modeladora, né? Próximo, e acompanhar no site da Anvisa. Aqui tem o QR Code, você pode, né, apontar a câmera do seu celular e aí vai direto para essa página, pomadas capilares. Você tem que até botar um Szinho aí, tem que corrigir. Mas aí tem a lista aqui, né, lista de pomadas autorizadas. Você clicando nessa lista de pomadas autorizadas, próximo. Aí você vai para esse BI aqui. E aí você pode fazer pesquisa, consultar as pomadas autorizadas, né? Checar se aquela pomada está autorizada, está na lista da Anvisa. E aí isso já ajuda bastante, né? O nosso trabalho, ajuda o trabalho a ser desenvolvido pelas vigilâncias sanitárias locais. Então, isso é muito importante, você fazer essa consulta. Você pode estar fazendo essa consulta, ou seja, à medida que você está fazendo o registro da notificação, você pode até colocar isso nas observações, você colocar, ó, essa pomada é uma pomada que está na lista da Anvisa, eu chequei, está na lista de autorização da Anvisa, ou essa pomada não está, eu chequei na data tal e não consta essa pomada na lista autorizada da Anvisa. Então, você pode colocar isso nas observações, certo? Que isso facilita o trabalho da gente também, facilita o cuidado que vocês estão tendo, né, junto ao processo de registro de notificações de evento adverso no Notivisa. Próximo. E aí, para as considerações finais, né, desse trabalho, aí agradecer aí os colegas da Vigilância Sanitária de Mato Grosso do Sul, pessoal aí de Cuiabá, da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. É muito bom vocês estarem aqui conosco. A gente tem mais ou menos 284 pessoas nesse momento, isso é muito bom para o nosso trabalho, né? O trabalho todo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Agradecer também o pessoal da Amazonas, Vigilância Sanitária do Amazonas, Vigilância Sanitária de Manaus, município aí, vários municípios pequenos. Agradecer aí os colegas que tiverem em outros municípios, de outros estados. É muito importante a participação e a colaboração de vocês juntos, né? Então, assim, as considerações finais, né? O poder da ação conjunto, o poder da ação desse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que o caso das pomadas, ela reforça a importância de notificações completas, né? A gente tem tido muita dificuldade nesse sentido. E a identificação precisa dos produtos suspeitos para as ações regulatórias efetivas. Outra coisa também, que os dados registrados no Notivisa, eles são cruciais para a Anvisa tomar decisões regulatórias oportunas e embasadas, né, basadas em evidências, visando a proteção da saúde pública, né? Eu acho que estendo aqui não só a Anvisa, mas eh, os outros entes do SNVS, né, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E o papel colaborativo das vigilâncias sanitárias é indispensável para garantir a segurança dos cidadãos brasileiros no uso de produtos cosméticos, fortalecendo o monitoramento e a resposta a eventos adversos em tempo hábil. E aí, por fim, eu queria deixar que juntos podemos promover um sistema de cosmetovigilância mais robusto e eficaz, que consiga dar resposta de forma mais
efetiva a esse problema que a gente tem vivenciado aí no caso das intoxicações oculares por pomadas modeladoras. Próximo. Por fim, eu queria trazer dois relatos de duas consumidoras em relação ao que elas registraram aqui nos sistemas oficiais de notificação aqui da Anvisa. O primeiro relato, ela traz o seguinte, né, a fonte notificadora, ela diz o seguinte: na data informada, fiz uso da pomada e alguns minutos após o uso tive forte queimação na vista e uma dor excruciante. Prontamente fui à UPA, que me indicaram colírios anestésicos, mas com a ineficiência e a falta de suporte em Porto Seguro, Bahia, qual estava de lua de mel, consegui ir em uma consulta oftalmologística no dia 25/3/24, em Santos, São Paulo, local de residência, da minha residência, com laudo de queimadura da córnea, seguindo orientações médicas para o tratamento ainda estando sendo acompanhado. A outra é, fiz as tranças com a pomada no dia 25, no dia 26, olha a plausibilidade temporal, pessoal. No dia 26, quer dizer, fez uso dia 25 e no dia 26 tive reação alérgica. Quase fiquei cega. Queimou as duas córneas dos meus olhos, impossibilitando de eu me locomover sozinha durante 3 dias. Tive que procurar oftalmologista particular e fazer um tratamento urgentemente. Então, pessoal, próximo. Esses exemplos de relatos de consumidora é dizer o seguinte, pessoal, que o nosso trabalho, que é a segurança dos produtos cosméticos comercializados no nosso país, ela é uma construção coletiva, né? Então, ela nasce com a notificação, né? Sem esse processo de notificação de evento adverso, fica difícil a gente agir, né? Então, a gente tenta trabalhar, a gente faz todo um trabalho pré-comercialização, mas durante o processo de comercialização desse produto, ou seja, o produto ele está, né, no mundo real, é nesse mundo real que, de fato, a gente vai conhecer o perfil de segurança desses produtos. E a notificação do cidadão, a notificação do profissional de vigilância sanitária, né, junto às autoridades sanitárias, é muito importante. É onde começa, de forma mais efetiva, a gente conhecer os novos riscos relacionados a um determinado produto. Daí que a segurança, reforço aqui, que a segurança dos produtos cosméticos é uma construção coletiva, que começa com o consumidor, começa com o profissional da saúde, e aí chega até nós, a gente começa a checar, a analisar esses dados. Opa, está acontecendo alguma coisa, está havendo um aumento desses casos, o que é que a gente tem que fazer? Vamos acionar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, vamos acionar os laboratórios, vamos tentar ver se a gente consegue produtos para ser coletado junto com as vigilâncias sanitárias, encaminhar para o laboratório, para fazer análise, e a gente tentar identificar qual é a causa raiz desse problema, e a gente conseguir, de certa forma, ser mais efetivo e mais oportuno nas nossas ações. Então, eu trago esse exemplo só para mostrar essa questão da segurança dos produtos cosméticos. É uma construção coletiva, novamente reforçando da importância de se notificar e notificar bem, notificar de uma forma completa o máximo que a gente puder, tá bom? Próximo. E aí eu quero agradecer mais uma vez aqui novamente o QR Code da nossa página de Cosmetovigilância. Eu tenho aqui o e-mail da Cosmetovigilância, @anvisa.gov.br, e tem aqui o endereço eletrônico do acesso aos canais de atendimento da Anvisa. Então, eu espero e agradeço muito a oportunidade e a gente faça um trabalho, né, de excelência, como a gente tem sempre feito durante toda a nossa missão enquanto agente de vigilância sanitária. Agradeço mais uma vez a todos os colegas da vigilância sanitária que estão aqui nesse momento, né, contribuindo e assistindo a nosso trabalho aqui e essa apresentação. E eu fico muito contente, muito feliz. Agradeço mais uma vez e o meu muito obrigado. Nós é que agradecemos, Daniel. Então, voltamos para nossa mesa, por assim dizer. Simone, Leonardo, podem ativar as câmeras.
Então, a gente, ao longo da apresentação, pediu para que vocês fizessem algumas perguntas. Até o momento, a gente não identificou nenhum questionamento, mas essa possibilidade continua em aberto. Quem continua aberta a possibilidade de você escrever alguma questão, alguma dúvida. Uma outra informação, eu coloquei aí no PIR de vocês um link para vocês fazerem um registro de presença. Nós temos 280 responderam o questionário, tá? E registraram presença. Quem ainda tiver interesse de registrar a presença para a gente agradece desde já. Com vocês, meninos. Só estou aguardando as dúvidas de vocês, viu? Eu vi no chat o pedido de envio da apresentação, né? E também é uma manifestação dizendo que o conteúdo é bastante relevante, muito importante. A gente está falando sobre isso. Algum, algum, alguns dos participantes relataram que estava um pouco instável. O que acontece, pessoal, essa instabilidade às vezes se dá em função da rede. Pode ser a rede da Anvisa, mas pode ser a sua rede também, aí de onde você acompanha. E aí a gente não tem muito controle sobre isso. O que eu posso dizer é que, para nós aqui, ficou o tempo todo estável. Ok. Olha, chegou aqui 3 perguntas. Uma delas não tem como identificar, duas delas não tem como identificar, mas é a pergunta: se já tem um motivo de tais reações adversas? Estaria relacionado a algum ingrediente específico? Essa é a primeira pergunta. Vocês têm alguém aqui, tá, algum colega também da Gerência de Fiscalização ou da própria Gerência de Regularização de Cosméticos, que pudesse ajudar? Deixa eu ver se tem alguma Leonardo, outra você aqui. disse que chegou a pergunta, chegou para Está você? no em análise aqui, em análise. Tá, Eu consigo ver aqui, isso. tá. Vou publicar todas, tá? Tá? Vocês conseguem ver aí, Daniel? Em relação a essa pergunta, é isso da possível substância suspeita? Ah, Bom, alguns produtos eles foram coletados, encaminhados para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade, o INCQS da Fiocruz, né? Algumas amostras, elas, a partir de análises que foram feitas utilizando metodologia validada, né, para teste de irritação e corrosão ocular, algumas amostras deram positiva para essa situação, né? Classificada como corrosiva, irritante corrosiva, certo? A, a questão vamos dizer assim, a causa raiz, né, da substância relacionada ao produto, a gente não conseguiu identificar, porque existe certa dificuldade laboratorial para análise desses produtos, porque diferentemente de um medicamento, né, o medicamento praticamente você tem um princípio ativo, né, enquanto que o produto é um conjunto de substâncias, ingredientes que consta ali naquela formulação cosmética. Então, isso é algo que dificulta a identificar se é o ingrediente A, B, C ou D. O que a gente sabe é que no início das investigações e das pomadas que estavam mais envolvidas com esses produtos, existia pomadas com a substância chamada cetiarete 20, que existia uma concentração bem acima de 20% tal. E aí chamou a atenção nesse sentido uma possível relação entre a concentração dessa substância cetiarete 20 e os casos de intoxicações oculares.
com base nisso, houve uma regularização da Anvisa no que tange a concentração limite dessa substância nesses produtos, né? Na formulação cosmética desses produtos. Mas a gente não sabe ainda se qual o ingrediente de fato, se é que é o ingrediente, ou talvez um conjunto de ingredientes, uma interação desses ingredientes. Volto a repetir, como o cosmético, diferentemente de medicamento, que tem um único princípio ativo, né? E aí às vezes você tem um veículo que né, leva esse princípio ativo do medicamento. A fórmula cosmética geralmente é um conjunto de ingredientes e isso dificulta você chegar em afirmar categoricamente que a substância que está causando esse tipo de situação é a substância A, B ou C. A Regiane comentou aqui sobre o e-cosméticos. Acho que é isso. Poderia dar posição sobre o e-cosméticos, que não foi citado na apresentação. Ah, deve ser o Enotivisa, né não? Deve ser o Pois é, será Enotivisa. que... Pois é, eu fiquei pensando se seria o Enotivisa. É. Agradecer aí a Gricélia Genuíno, da Visa de Recife, a, a Vívia aqui também da Visa, Aparecida de Goiânia. Obrigado, Vívia. Agradecer também a Lourdes Baltar, da Vigilância Sanitária do Recife. Olha, Recife aí com a gente. Bom, o Enotivisa, a dúvida, né? Eu imagino que seja o Enotivisa. O Enotivisa, ele é dedicado nesse momento exclusivamente para o cidadão, né? Mas você, como profissional da saúde, né, que muitas vezes é consumidor de produto cosmético, né, a gente sabe, né, que ao acordar e ao ir dormir, a gente usa produto cosmético. Então a gente começa, eu pelo menos eu começo escovando o dente, termino escovando os dentes, né? E a pasta de dente não deixa de ser um produto cosmético, né? Então a gente usa produto cosmético no nosso dia a dia, durante o nosso dia a dia, né? São muitos produtos cosméticos que a gente utiliza, né? Então, o Enotivisa é um sistema destinado ao cidadão que ele pode, né, cidadão a terceiro, né, ou um familiar, às vezes o cidadão está com problema, não tá conseguindo notificar, um familiar lá pode se registrar e notificar o seu problema no Enotivisa. Então, o Enotivisa, ele nasceu já, ele tem mais ou menos em torno de um ano, um pouco mais aí por aí, e a gente tem recebido notificações e tem utilizado o e-Notivisa para fazer as nossas análises também aqui no que tange ao número de casos registrados, não só, né, de pomadas modeladoras, como também de outros produtos a cosmético, certo? A ideia nossa é que o e-Notivisa cada vez mais avance, né, e se torne um, um, um sistema que ele vai, de forma contínua, substituindo o que a gente chama da plataforma Lime Survey, que é um formulário que está nesse momento também que tanto o profissional da saúde como um cidadão da maneira geral pode notificar no Lime Survey. Certo? Então, nesse momento, a Anvisa ela tem três canais oficiais de receber notificação de produto cosmético, que é o NotVisa, que aí é só profissional da saúde, profissional de vigilância sanitária e as empresas. O e-NotVisa, que é para o cidadão e terceiros, né, relacionado àquele caso, né, aquele consumidor que sofreu o evento adverso. E temos o Lime Survey, que é a plataforma Lime Survey, que é um formulário que é também dedicado ao cidadão. Então, a ideia é que o e-Notivisa passa a substituir gradativamente, né, o formulário Lime Survey, tá bom? Agradecer aí a Patrícia da Cunha Cavalcante, também inspetora sanitária lá do Distrito Sanitário 1 de Recife, Pernambuco. Pessoal de Recife, Pernambuco aqui só em peso, né? Paulo Santana, da Visa de Curitiba. Obrigado, Paulo. Daniel, tem uma Opa. pergunta de um colega da Anvisa. Há perspectiva de nova regulamentação alterando requisitos para regularização de pomadas capilares? Seria possível exigir teste de segurança ocular para o registro? É a pergunta do Julierme Gonçalves, nosso colega aqui da casa. Oi, Juliane, obrigado pela pergunta. Bom, os produtos cosméticos, eles são seguros, né? Para fazer um processo de notificação, é necessário
você apresentar dados de segurança e se comprometer com a segurança desse produto, tá? Então, no momento de você fazer um registro, no momento de você fazer uma notificação, a empresa ela tem que apresentar vários documentos, né? E esses documentos, né, seja ensaios pré-clínicos, né, por exemplo, uma análise de revisão de ingredientes, estudos ou testes diagnósticos in vitro ou testes em vivo, né? Você também pode fazer, até a depender da situação, você fazer ensaios clínicos mesmo, ensaios clínicos. E todo esse conjunto de testes ou de estudos, né, ou de ensaios, eles fazem parte do que a gente chama de garantir a segurança de um produto cosmético no momento de você fazer um registro ou no momento de você fazer uma notificação, né, uma notificação, uma comunicação prévia desse produto. Então, de certa forma, isso já é exigido nas normas da Anvisa e a empresa ela tem que garantir essa segurança do produto, né? Ela deve garantir ela deve garantir a segurança desses produtos. A gente tem o que a gente chama de análise pré-comercialização, né? Que são todas essas avaliação inicial de segurança. Mas para você conhecer o perfil de segurança do produto, você só conhece quando está no mundo real, quando ele começa a ser utilizado pela população de uma maneira geral. Pessoas de diferentes etnias, de idade, de tipo de pele, né? Então, é que aí você começa a identificar o perfil de segurança. Daí a importância da cosmetovigilância, daí a importância de você trabalhar dados do mundo real, dados de evidência do mundo real. Porque a partir disso você começa a identificar novos riscos, a partir disso você consegue fazer uma retroalimentação junto à área de registro para que, opa, está acontecendo alguma coisa, a gente precisa revisitar a nossa norma, a gente precisa avaliar o que está acontecendo para a gente exigir uma nova norma, publicar uma nova norma ou adaptar aquela outra norma a uma determinada situação, né? Que foi o caso das pomadas modeladoras, né? Ela saiu de um produto que estava sujeito a uma notificação prévia, né? Uma comunicação prévia, para um produto sob registro agora na Anvisa. Ok, tem uma Agradecer. outra pergunta aqui. A gente precisa responder as perguntas, Daniel, por isso que eu estou te interrompendo um pouquinho. Você me desculpa, que Nada. chegaram alguns questionamentos aqui que são interessantes, algumas manifestações que a gente precisa colocar para vocês. Lúcia, ela é fiscal sanitária de Santa Bárbara do Oeste. No município de Santa Bárbara, foi realizado no dia 18/4 de 23 a coleta de amostra única para operação de investigação da pomada modeladora. Porém, até o momento não tivemos o retorno da análise do produto em questão. Ela faz só esse relato, eu não sei se você quer comentar. Bom, a colega, em relação à coleta, né? Foi feita a coleta, eu imagino que deve ter encaminhado para o LACEN, né? O LACEN local, e o LACEN, a depender da situação, ele pode articular com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade para verificar essa análise, né? Então, eu não tenho essas informações. Então, era interessante, o que pode ser feito é encaminhar essa pergunta, a gente pode também internamente passar para os colegas da área de fiscalização e de laboratório para checar se, por acaso, esse produto que foi coletado, né, se chegou junto ao INCQS para algum tipo de análise, certo? Agradecer aí a Miriam Leal, da Visa Pompeu de Minas Gerais também, a Lídia Assunção, também da Visa de Pompeu, Minas Gerais. Tem mais outra pergunta, Temos Christian? sim. O Paulo, da Visa de Curitiba, ele faz a seguinte pergunta: Está acontecendo alguma articulação com o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais quanto a assinalar as vigilâncias epidemiológicas, articulação com as visas, quando de notificações no SINAM de eventos com pomadas? Paulo, Visa Curitiba. Obrigado, Paulo, pela pergunta, bem pertinente.
Sim, existe toda essa articulação entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, existe articulação também em níveis locais, as vigilâncias epidemiológicas, vigilância sanitária, a rede CIEVES, né? Só para vocês terem uma ideia, na próxima terça-feira a gente vai estar apresentando, né, praticamente fazendo essa apresentação um pouco mais voltada para o Sinan, porque também o Sinan tem problemas de identificação do produto de uma forma mais completa, mas a gente vai estar fazendo uma apresentação junto à Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que é uma rede que faz o processo de notificação junto ao Sinan. Então, isso já é resultado do nosso trabalho de integração, de um trabalho mais articulado com o Ministério da Saúde. Então, na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, a gente vai estar junto com a rede, que é a Renave, do Ministério da Saúde, fazendo um trabalho e pedindo para que no processo de notificação do Sinan, né, que é o Sinan é um sistema voltado mais para, né, vamos dizer assim, mais voltado para a questão da notificação de casos de doenças, mas envolve alguns agravos, a exemplo das intoxicações exógenas, que é um exemplo do caso das pomadas, né, chamado de intoxicação exógena. E com base, né, no desenho do Sinan, não existe o campus específico diferente do Notivisa, de identificação de forma mais completa do produto. Então, a gente vai estar sugerindo algumas formas de tentar, num processo de notificação no Sinan, identificar esse produto em alguns campos que tem aberto lá no sistema, para ver se a gente consegue ter isso de forma mais clara e aí nos ajudar de forma mais assertiva e oportuna a tomar decisões no que tange às ações sanitárias e regulatórias. Próxima pergunta, eu não consigo identificar quem encaminhou, mas a participante ou o participante faz o seguinte comentário. O que nós, como fiscais, podemos fazer a respeito? Se verificarmos que a pomada não está na lista da Anvisa, devemos recomendar a retirada da comercialização? Obrigado aí a Andréa, Glauber, Jaqueline de São Mateus, do Espírito Santo, aí Gabriel de Palmas. Sim, a ideia é que isso aconteça, seja retirado. Se não está na lista de produtos autorizados pela Anvisa, a ideia é que seja retirado do mercado, porque passa um produto irregular, não está sendo comercializado de forma eh, correta, né? Então, se não está na lista de pomadas autorizada, esse produto ele não deve estar sendo comercializado no país, certo? E aí, claro, expondo a população a risco. Tem uma observação aqui muito interessante que em outras discussões vocês já também deixaram claro essa preocupação e um outro participante anônimo diz o seguinte: existe algum tipo de, entre aspas, pomada que na embalagem vem com outro termo, tipo cera modeladora? Ele deve estar perguntando, e aí, o que se faz nesse caso? Deixou de ser pomada, virou cera, e tem outros vários nomes que vocês já identificaram, né, pessoal? É isso mesmo. Gênova Carvalho, da Visa Estadual da Bahia. Obrigado, Gênova. O Divaí, da Visa de Florianópolis, Santa Catarina. Orlando, também da Visa da Aparecida de Goiânia. Neila, da Visa de Salvador. Obrigado, Neila. Sim, a gente trouxe um slide que apresenta justamente isso. Alguns nomes, né? A gente chama até de pomadas modeladoras e afins. Tem gel cola, é um nome que eles têm utilizado, gelatina, pasta modeladora, cera finalizadora, pomada capilar. Então, são exemplos de nomes que têm a mesma ideia e que, inclusive, já foram alvo, né, de notificação de eventos adversos graves aqui na Anvisa e que, se esses produtos não tiverem na lista de pomadas autorizada pela Anvisa, esse produto ele não pode estar sendo comercializado no país, certo? É, Só lembrando que a RDC 814, embora ela fala o termo pomadas, né, esse termo pomada, mas ela abrange todo e qualquer produto cosmético relacionado com essa finalidade estética, de modelar, fixar ou até, no caso aí que está sendo bastante comum, para a realização de tranças, certo? Então,
seja esse produto chamado gel cola, seja esse produto chamado pasta modeladora, seja esse produto chamado cera finalizadora. Então, tudo isso é abrangido por essa norma, a 814. Agradecer também aí a Edneia de Amorim, da Secretaria Estadual de Saúde, aí da Visa de Minas Gerais, está com a gente aqui. Pessoal de Palmas e Tocantins, dando um alô. Obrigado, pessoal. Francineide, da Palmas, Tocantins. A Gabriela, aqui da Visa, da Paraíba. Obrigado, Gabriela Daniel, Pereira. tem alguns comentários, né, falando de como como são relevantes esses dados de irritação ocular em crianças, né? A pessoa não fez nenhuma pergunta, mas fez questão de lembrar como esses dados desse acometimento em crianças é relevante. Tem uma outra pergunta agora que é de um anônimo também. Tem como ter acesso aos ingredientes da pomada que foram aprovados no registro do produto para fins de embasamento do processo de inspeção investigativa? Bom, essa pergunta eu não sei te informar. Talvez os colegas da área de registro, eles possam dar essa informação. Mas, assim, eu entendo que se você é do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o interessante é você pode fazer essa solicitação, né? Você pode fazer essa solicitação por meio de canais da Anvisa, e aí os colegas da área de registro de produtos cosméticos, eles vão avaliar a pertinência da possibilidade de ceder o acesso, né, à fórmula do produto A, B ou C, né, que esteja envolvido aí com algum evento adverso na sua cidade, no seu estado, tá bom? Uma outra pergunta. Há um monitoramento desses produtos vendidos pela internet, aplicativos, plataformas digitais? É, em caso positivo, não sei se é isso. Em caso de denúncia de produto não regularizado de comercialização nacional, como a Visa Municipal deve proceder? Deve ser encaminhado para a Anvisa? É, Esse trabalho de monitoramento na internet é feito pelos colegas da Gerência Geral de Fiscalização aqui da Anvisa. Eles fazem um trabalho de checagem se esse produto é um produto irregular, ele está fazendo propaganda, é derrubado essa página eletrônica da internet, certo? Assim, maiores detalhes teria que ser com os colegas da GGFIS para responder essa indagação de forma mais precisa. O que você, se tiver alguma dúvida, você pode encaminhar pelos canais oficiais da Anvisa essa dúvida, que aí eu acho que essa dúvida ela vai ser encaminhada para os colegas da GGFIS, e então eles vão te dar uma resposta de forma mais precisa no que deve ser feito e no que o trabalho que eles fazem, tá bom? Em relação à questão dos produtos vendidos via internet. Robert, Ah, aqui da Visa de Conde da Bahia. Obrigado, Robert. o pessoal tem outras perguntas aqui, vou adiantar para vocês, parabenizando a apresentação. Como é esclarecedora, e faz duas perguntas, é um colega anônimo. Em inspeções realizadas em Recife, encontramos diversos tipos de produtos para trançar e modelar cabelos: pomadas modeladoras, pastas, gelatinas, ceras, argilas. Quanto à aplicação pelos profissionais, eles afirmam similaridade entre os produtos, mas de fato, no momento da inspeção, devemos considerar apenas a avaliação de pomadas modeladoras? É isso? Visto que o documento e link direciona apenas para as pomadas, algumas dúvidas entre os contribuintes é de quando foi a última atualização da lista das pomadas modeladoras. Você meio que já respondeu, mas eu acho que você pode complementar, Daniel. Isso é. A ideia é aquele conjunto, né? Aquele slide que eu trago sobre gel cola. Argila eu nunca vi, isso é. Se tem alguma argila de pomada, até agora não chegou para nós, né? Eu acho que foi Hum. feito esse comentário aí de argila. Não sei como. Mas assim, os demais já Acho que chegou em. travou. Daniel, Oi? Daniel, você me ouve? Travou um Tô- pouquinho, você recomeça, deu uma Ah, travada. Você pode desculpa então. recomeçar a Sim, sim. resposta? Conforme a gente comentou naquele slide, então existe vários nomes dados, né, o que a gente chamou aí de pomadas modeladoras e afins.
Então, a questão da argila eu nunca vi, assim, se existe uma pomada com o nome chamado argila, ou não sei que nome é dado, mas foi feito o comentário na pergunta, né? Esse nunca chegou para nós. Os nomes que chegaram foram aqueles que a gente comentou aqui para vocês, de gel cola, pasta modeladora, cera finalizadora, pomada capilar. São alguns nomes que aparecem que estão relacionados a casos de eventos adversos graves, né? Ou seja, caso em que a consumidora, o consumidor buscou atendimento médico, certo? E aí, com base na definição que está na norma 814, a definição do que é evento adverso grave, a gente categoriza, né, a classificação desse evento como um grave. Existem outras classificações que é utilizada, né, no momento de você fazer uma avaliação desses eventos adversos. Não é o momento aqui para a gente falar, o importante muito é muita questão da questão da classificação de gravidade, que isso direciona muito o nosso trabalho e faz com que a gente consiga agir de forma mais oportuna, certo? Tem um pessoal pedindo informações que eu julgo importantes, assim, de vocês darem uma clareada. Como faço para ter acesso ao Notivisa? Pois pede e-mail e senha. Há algum material para sensibilizar os profissionais de saúde para notificação no Notivisa? São, né, perguntas importantes. Agradecer aqui a Marina, claro, de Souza, da Visa de Ribeirão Preto, São Paulo. Obrigado, Marina. Obrigado também a Mari Cristina, do LACEN do Rio Grande do Sul, excelente, os colegas do LACEN, do Laboratório de Saúde Pública, parceiro muito importante nesse trabalho. É, Bom, em relação à pergunta, né? A Anvisa ela está com várias na sua, eu acho que em parceria, inclusive com o Ministério da Saúde, vários cards de divulgação relacionada aos cuidados do uso das pomadas, principalmente nesse período carnavalesco. Eu acho que você acessando a página da Anvisa, você pode, eu acho que você pode baixar os cards, baixar os vídeos. Se quiser, você pode distribuir na sua rede de contato, junto aos seus pares. E a Anvisa tem, junto inclusive com o Ministério da Saúde, tem feito esse trabalho educativo para a sociedade de uma maneira geral, em relação ao uso desses produtos, tá bom? Algo que vai no mesmo sentido, mas é bom a gente registrar. Temos recebido muitas fichas de intoxicação exógena do Sinan, porém sem dados para notificar e a pessoa não é informada de que deve notificar. Como sensibilizar os profissionais de saúde notificadores para solicitar esses dados? Ah, eu lembrei da pergunta anterior que a pessoa disse que estava tendo dificuldade de acessar o Isso. Notivisa. Então, para você acessar o Notivisa, você tem que fazer um cadastro. Se você for profissional da saúde, né, no caso você é da vigilância sanitária, você faz o cadastro e a área de cadastro depois você vai receber um e-mail informando que está liberado o seu acesso ao Notivisa, certo? Qualquer coisa, você também pode buscar algum colega seu aí que às vezes já tem acesso e ele pode te ajudar nesse trabalho. Às vezes tem um colega do lado ou outro colega da vigilância sanitária do estado ou município, às vezes a gente tem ali o contato e a gente pergunta ali e resolve rapidinho. E até nos ajuda de forma mais, para você ter o acesso mais célere ao Notivisa, né? E aí, por conseguinte, ajudar nesse processo de notificação. Peço desculpa ao Christian em relação à pergunta, essa última que você fez. Eu Eu lembrei da pergunta repito, não anterior, tem por favor. problema, eu repito. Obrigado, Christian. A pessoa diz, né, que tem recebido muitas fichas de intoxicação exógena do Sinan, porém sem dados para notificar, e a pessoa não é informada que deve notificar. Como sensibilizar os profissionais de saúde notificadores para solicitar esses dados? É, o processo de notificação é algo realmente assim, a gente trabalhar fazer um trabalho de sensibilização junto aos profissionais da saúde, às vezes assim, eles não levam tão assim, eles dizem assim, bom, eu faço a notificação, nem sei o que é feito, né? Eu nem sei o que é feito com aquela notificação. Realmente, talvez seja uma dificuldade, né, das autoridades sanitárias de maneira geral, dar esse feedback individual, né? É muito difícil. Geralmente, o que é que vai acontecer? Se eu recebo várias notificações de um profissional da saúde, de outro profissional, de outro, ou seja, de vários locais do país e de vários, né, serviços de saúde,
a resposta que a gente dá, da grande maioria das vezes, um tipo de situação dessa, é uma resposta coletiva, né? Então, fica difícil a gente dizer, olha, sua notificação, ela foi importante porque, eh, porque ela ajudou a Anvisa a mudar a forma de regularização das pomadas modeladora. Então, de certa forma, tem que ter uma certa consciência, né? Do profissional da saúde e a gente ter esse trabalho de formiguinha, sempre estar trabalhando em estratégias de informar para ele da importância de notificar, olha, sua notificação ajuda nisso, ajuda a melhorar a segurança do consumidor, a segurança do produtos cosméticos é uma construção coletiva, começa com a sua notificação, começa com a sua investigação no serviço de saúde, você investiga, viu, consegue os dados, vai lá e notifica. Então, é muito importante. E tem que ter esse trabalho contínuo. Da notificação, a gente tem que estar trabalhando estratégia de estar sempre sensibilizando, os profissionais da saúde, né? Muitas vezes, a gente, em determinada situação, dependendo do sistema, aqui na Anvisa, a gente tem recebido mais notificação do cidadão. Por quê? Porque às vezes eu estou sofrendo aquele problema e às vezes eu quero uma resposta do órgão, né? No caso, né, por exemplo, da Anvisa, se eu estou notificando a Anvisa, eu quero uma resposta imediata da Anvisa. Às vezes aquela resposta ela não vai vir de uma forma tão rápida e individual, né? A resposta ela vai vir de forma coletiva. Então, por isso que é importante. E o cidadão, como ele está sentindo aquela dor, às vezes a gente recebe aqui, as pessoas, eu quero que a Anvisa tome uma decisão, que a empresa fez isso, fez aquilo outro, né? Então, o trabalho nosso é de analisar, responde o cidadão, né? Dependendo de que tipo de canal ele utilizou, a gente dá uma resposta ao cidadão e o nosso trabalho aqui, de uma maneira geral, num tipo de situação, como, reforçando, é uma resposta coletiva. Aproveitando, o ensejo, vou passar um recado aqui da nossa chefe da Ascom, da Assessoria de Comunicação da Anvisa. Ela manda uma mensagem que está publicada aí. Vou reforçar que quem precisar de apoio na divulgação pode entrar em contato com a Assessoria de Comunicação da Anvisa, ascom@anvisa.gov.br. Esse é um recado da nossa chefe da comunicação, Átila Regina. Usem esse canal. A gente pede que vocês façam esse contato toda vez que vocês precisarem de apoio para esse tipo de divulgação. Obrigado, Átila. Muito boa, ótimo, excelente. Agradecer a Alessandra Cury, aqui da Visa Estadual de Minas Gerais, o Felipe Queiroz, de Igarapé, Minas Gerais. Olha aqui, o Agailton Filho, também de Igarapé, só que do Pará. Muito bem, obrigado, pessoal. Kátia Souza, do Alto Paraná, Alto Paraná, no Paraná. Muito obrigado também. Jaqueline Andrade, da Visa de Aracaju. Ô, Jaqueline, vai dar tudo certo lá naquele curso, se Deus quiser, tá bom? Avisa aí para Flávia, brasileiro, vai dar tudo certo, tá bom? Tem aqui uma questão importante, que as pessoas estão perguntando bastante, é se essa apresentação vai ser disponibilizada no futuro, se vai ser publicada. Depois vocês podem dar um recadinho no final, um recado mais geral sobre isso. E tem a Janayara Peixoto, fiscal em vigilância sanitária de Olinda, Pernambuco. Ela diz o seguinte: caros colegas, queria registrar a dificuldade que tivemos em ter conhecimento deste evento de hoje. Gostaria de sugerir a criação de um grupo no WhatsApp para fiscais de vigilância sanitária nacional, para troca de materiais, legislações e dúvidas de outros assuntos de visa. Me disponibilizo para criar o grupo. Ela deixa, inclusive, meninos, o número do celular dela, e aí eu fico aqui com receio de fazer a publicação disso, já que ela deixou um número pessoal. Aí eu não vou publicar essa informação, nem vou falar o número dela, mas aí vocês pensam na melhor maneira de, se for o caso, organizar ou não um grupo desse tipo. Eu Sim, não me sinto à vontade, apesar dela mesma ter publicado, de publicar isso para o grupão, tá bom? Porque a gente, sim. infelizmente, não tem exatamente noção de quem são as pessoas que estão acompanhando esse evento. É. Então a gente prefere não divulgar. Mas a Janayara Peixoto, de Olinda, faz essa sugestão de criar um grupo no WhatsApp para que essas informações sejam disponibilizadas e haja uma troca, né?
de comunicação aí, entre informação e comunicação entre essas pessoas todas, fiscais e os interessados. Obrigada, colega aí de Olinda, Pernambuco. A gente vai estar avaliando, tá bom? A gente agradece bastante. A Gerência Geral de Monitoramentos, né, sujeita à vigilância, produto sujeito à vigilância sanitária, ela tem trabalhado, tentado trabalhar algumas estratégias, pensado, refletido em algumas estratégias, no sentido de estar integrando maior no que tange a questão do monitoramento, né? Seja cosmetovigilância, farmacovigilância, né? As vigilâncias pós-comercialização, pós-uso, buscado formas, né? A gente está trabalhando aqui algumas formas de como integrar melhor o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no que tange a vigilância pós-comercialização, pós-uso. Agradeço muito a colega de Olinda aí pela sugestão. Vou agradecer também Luana de Castro e Roberta Caetano, do laboratório da FUNED, aí de Minas Gerais. Excelente, adoro o pessoal de laboratório, parceiro imenso aí nas investigações de surto pelo Ministério da Saúde, certo? Agradeço bastante. Vários casos resolvidos, graças aos colegas dos laboratórios de saúde pública. A Lúcia faz aqui uma intervenção e ver se a gente pode atender. Em relação ao acesso à fórmula dos produtos durante a inspeção, podemos solicitar a notificação ou registro da fórmula padrão que a empresa encaminhou para a Anvisa. Podemos solicitar para abrir o site da Anvisa com a senha da empresa e conseguimos verificar a fórmula. Eu não sei se é uma pergunta ou se ela só está afirmando, É. mas é isso, gente. Vocês têm alguma coisa para dizer? Bom, é como eu comentei anteriormente, né, eu acho que a colega ela pode, né, o colega pode entrar em contato via canais oficiais da Anvisa, se for a solicitação da fórmula, né, a fórmula padrão do produto, via canais oficiais da Anvisa, e aí esse pedido dela vai ser destinado certamente à área de registro de produto, que é a GGCOS, a Gerência Geral de Cosméticos aqui. E aí vai passar por uma análise dessa área e se for possível, eles liberam a fórmula, né, a fórmula padrão aí do cosmético em questão, tá bom? Mas eu sugiro que encaminhe a sua demanda via canais oficiais da Anvisa. É, eu até deixei aí o link, né, da página que tem os canais oficiais da Anvisa. E aí essa demanda chega junto aos colegas aqui da área técnica específica, tá bom? Tem uma outra pergunta. Alguém da divisa da Bahia, que não se identificou. Qual ou quais parâmetros foram utilizados para elaborar a lista de pomadas autorizadas? Bom, o parâmetro utilizado é justamente o que consta na RDC 814 de 2023. É o que consta lá e aí é esse parâmetro, principalmente no que tange a concentração de cetiarete 20, certo? E aí também outro parâmetro utilizado é que não deve ter registro de evento adverso grave, né, notificado na Anvisa, né? Então, se a pomada ela tem algum caso de evento adverso grave, e esse caso de evento adverso grave, né, dependendo da análise de causalidade, se for o caso também, em determinadas situações, ela também esse item é um parâmetro para se definir a lista de pomadas autorizadas na Anvisa. Lembrando que tudo isso está na RDC 814, que a RDC 814 prevê essa questão da exclusão do produto do mercado, caso haja algum evento adverso grave registrado na Anvisa, né? Depois de uma análise técnica que a gente faz aqui, tá certo? A nossa colega Renata lembra que a área de registro tem um canal para solicitar a fórmula. Pronto, dois colegas aí dessa pergunta, aí eu acho que algum outro esclarecimento. Então, respondido. Obrigado, Renata. Uma outra pergunta: pomada de própolis, à base de propilenoglicol e própolis, é um extrato de própolis? Seria um cosmético? Bom, tem que avaliar essa questão, certo? A gente tem que ver pelo número do registro do produto, ou número de notificação que está no produto,
para checar. Bom, na Anvisa existe na Anvisa não, de uma maneira geral, nos produtos, né, existe algumas categorias que elas se conectam, vamos dizer assim. E aí, algumas dessas situações, alguns produtos desses, às vezes, tem uma certa dificuldade de você definir a categorização desse produto. E aí o que a gente chama de produtos fronteira, certo? Então esses produtos fronteira, quando chega, às vezes tem uma dificuldade da área dizer que é medicamento, se é cosmético, se é produto para a saúde, ou se é até mesmo alimento, por exemplo. São as quatro categorias mais prevalentes numa situação dessa. E aí, a depender da situação, um produto ele pode ser cosmético ou pode ser um medicamento, ou também um produto para a saúde, certo? Então, isso vai depender muito. A gente teria que analisar o rótulo do produto e checar como esse produto foi registrado na Anvisa pela empresa. Às vezes, a empresa registra um produto como cosmético e ele não é cosmético, certo? Ele se enquadra como medicamento. E aí, esse produto certamente vai ser cancelado pela área técnica que da Anvisa, né? Às vezes até por falta de informação, a empresa registra de uma forma na categoria equivocada. E aí, com base nas análises, né, nas auditorias que a área técnica específica faz, esse produto, a depender da situação, se de fato não é enquadrado como cosmético, o seu processo, a sua autorização de comercialização é cancelada, tá bom? Eu não teria que ter mais informações sobre esse produto em si. Pessoal, eu tô com uma dúvida, não sei se a gente já respondeu a pergunta do Biraci. Se já tiver respondido, vocês me perdoem, tá? Eu não lembro da gente ter lido nada do Biraci Nascimento de Alencar. Existe um ranking de produtos cosméticos que mais tem causado danos à saúde, de acordo com as notificações de eventos adversos ou queixas técnicas? É, a, o Biraci, agradeço aí pela pergunta. Bom, a gente recebe um conjunto de informações, de notificações, desde o nascimento aqui do Notivisa, né, que é mais ou menos meados de maio de 2020, 2007. Então, o ano completo mesmo a gente tem a partir de 2008. Até então. Então, a gente tem essas notificações. Atualmente, se você me perguntar quantas notificações tem, até quinta-feira da semana passada, dia 13 de fevereiro, a gente tinha em torno de mais de 1.500 notificações, certo? Então, a gente faz essa análise, acompanha essa análise e em alguns não, acho que, não sei, acho que 3 últimos anos, não lembro mais, mas nos 3 ou 2 últimos anos, num relatório de gestão da Anvisa, na parte lá de cosmetovigilância, existe quais são os tops. Eu acho que a gente ou coloca os cinco ou são os três categorias de produtos cosméticos que mais a gente tem recebido notificações de evento adverso aqui nos nossos canais aqui oficiais de recebimento de notificação. Então você pode checar os tops, né? Que geralmente as pomadas, né, bateu todos os recordes. Só para você ter uma ideia, a média de notificação durante o ano na Anvisa chega em torno aí de 50 a 60 notificações por ano, e no caso das pomadas, isso passou de 600 notificações. Um colega da Visa Manaus que não se identificou, há uns 10 dias, durante uma inspeção, encontramos um produto identificado como pó texturizador, ao lado das pomadas capilares. A vendedora nos apresentou o produto, relatando que agiria da mesma forma que a pomada. Como não estava na lista de pomadas autorizadas, procedemos com a retirada da exposição à venda. Bom, eu teria que analisar melhor o caso, colega, né? Então, assim, é, teria que checar, ver o produto, como é que a empresa, se ela tá, se a vendedora diz que é uma pomada modeladora ou afins, beleza, não tá ok. Mas da forma como foi relatado, aí não me parece que seja uma pomada, né? Não sei, foi dado outro nome aí. Talvez seria interessante pegar o número do processo Anvisa, checar como esse produto está registrado na Anvisa, né? Está registrado assim, a gente chama registro de uma maneira geral. Vamos dizer assim, regularizado, na realidade, está regularizado na Anvisa,
e ver qual é a categoria de produto que está regularizado. Que aí, quando você coloca lá, na consulta Anvisa, você pode checar isso também, certo? Não só eu imagino que vocês devem conhecer, existe o Consulta Anvisa, né? Que aí você pode escolher a categoria de produto, clicar ali e colocar o produto que você quer consultar. As pomadas é apenas naquele link lá que eu passei para vocês e que está na apresentação. Ela é a parte, certo? Se você identificar alguma pomada que está no Consulta Anvisa, ela está irregular, certo? Ela tem que estar na lista de pomadas autorizadas, tá bom? E aí, nesse caso específico, a gente teria que avaliar o produto em si mesmo. Fica um pouco complicado. Eu acho importante trazer agora uma pergunta. Me parece, como é anônimo, me parece que é de um usuário, não necessariamente que é de um profissional. Qualquer pomada pode dar essa infecção ocular? Minha preocupação é particular, pois minha filha usa, poucas vezes, mas usa, pomada modeladora Boticário Med. Alguma contraindicação sobre essa ou qualquer outro produto desse grupo? Bom, em relação a essa pergunta, é, é só lembrando assim que não é infecção, né? A infecção é diferente e a gente trabalha com intoxicação ocular. E esse termo intoxicação ocular é um termo por quê? A gente utiliza essa expressão intoxicação ocular. Porque o produto, vou tentar, assim, eu não sei como é que eu vou conseguir responder de uma forma que não seja tão técnica. Às vezes tem situação que a gente tem que responder de forma técnica. É, não sei se a pessoa que fez a pergunta, se ela vai entender, mas assim, existe um rol de eventos adversos que a gente trabalha aqui na Anvisa. Então, o evento adverso, ele vai desde uma reação adversa, certo? Até, por exemplo, uma intoxicação ocular ou uma queixa técnica que gerou dano à saúde do cidadão. Então, são tipos de evento adverso. No caso das pomadas, o que é que está acontecendo? A reação adversa é assim. O que é que seria uma reação adversa? Eu uso a pomada no couro, né, nos cabelos, e ela acaba tendo problema no couro cabeludo. Isso é previsível. Então, ou é nas condições normais de uso, ou seja, o cabelo começou a cair, eu passei a pomada e o cabelo começou a cair. Então, isso a gente chama de uma reação adversa. Ah, eu passei a pomada no meu cabelo e o meu couro cabeludo está começando a coçar. Está uma irritação no meu couro cabeludo. Isso a gente classifica como uma reação adversa. Por quê? Porque é previsível. Por quê? Porque há um contato próximo, né? O cabelo ali, couro cabeludo é praticamente junto, né? Então não tem como dissociar o cabelo do couro cabeludo. Agora, se eu passo uma pomada e essa pomada vem e causa um dano no meu olho, eu não estou usando uma pomada para o olho, né? Uma pomada, um cosmético para o olho. Eu estou usando uma pomada para o cabelo. Então a gente chama esse nome de intoxicação, porque ele ocorreu de forma acidental e exógena, né? De onde deveria estar sendo aplicado o produto, se esperaria que ocorresse o evento adverso. E nesse caso não está acontecendo. Então a gente não chama de infecção, a gente chama de intoxicação ocular, certo? Então, o que a gente sugere para colega que fez a pergunta é que ela fique atenta à lista de pomadas autorizadas na Anvisa. Se a pomada do seu filho ou da sua filha que você está sendo usada, checa lá, está na lista de pomadas autorizadas pela Anvisa, ok, seguimos em frente, só ter o cuidado do hábito de usar, né? Não usar um produto em excesso, ter o cuidado muitas vezes, né? Para a gente não usar o produto imediatamente, sem antes de lavar as mãos, passar, esfregar, né, a mão ali com a pomada nos olhos, que acaba acontecendo isso, né? Qualquer outro produto que às vezes a gente usa e sem querer passa, né, a mão no produto, né? Pode ser uma pomada, pode ser outro produto cosmético. E você leva para os olhos é uma área muito sensível do corpo humano. Acaba irritando, naquele momento irritando, tal, e isso não é o esperado, né? Mas acontece de forma acidental. Então, para qualquer produto, isso pode acontecer. Você tá ali, passou um creme no rosto, passou e levou, acabou sem querer, acidentalmente, passou a mão que estava ainda com o produto, sem ter lavado, e leva para os olhos, e acaba causando essa irritação, né? Ou um problema
mais grave no olho, tá bom? Então é ficar atento à lista de pomadas autorizadas publicada pela Anvisa. Acho que já são meio-dia, não sei se vocês querem encerrar. Pessoal, o Matheus aqui Dias, de Venceslau Braz, Tem, do Paraná. Patrícia de Anápolis, obrigado, Patrícia. tem uma pergunta aqui que é engraçado. Tem uma pergunta e alguém também já respondeu alguma coisa no comentário. Se as pomadas modeladoras devem ser registradas, porque a categoria consta na lista de grau 1 na 907. Eu Oi, acho que já responderam essa pergunta, Cris. Já. Acho que foi até o pessoal do Luciana? registro. É? Tá. É. ah, só Posso ler a lembrando, resposta? Oi? eu Posso acho que ler a sim. resposta? Eu acho que Pode, como claro, você já... pode. Bom dia. Porque a RDC 814 de 2023 estabeleceu uma linha de corte. Novas pomadas modeladoras regularizadas a partir da publicação da norma precisam ser registradas. As que já estavam na lista de pomadas autorizadas permaneceram como isentas de registro. Entretanto, mesmo as isentas estão sujeitas ao cancelamento no caso de associação do produto à reação adversa ocular, por exemplo. Obrigado, os colegas eu acho que foi da GGCOS, né? Obrigado, colega aí da Foi. GGCOS. Luciana É a Silva Luciana. Machado. Foi a Luciana. Obrigado, Luciana. Colega aqui, sempre a gente está em contato aqui pelo Teams. Obrigado, Luciana. Se comercialmente estiver com outro nome, como citado, iremos encontrar esse registro na lista divulgada ou apenas as que comercialmente estiverem com o nome pomada? Sim, vai ter com o nome Gelcola, se for com essa finalidade estética, vai ter na lista, não só pomada, eu já comentei aqui, né? São pomadas modeladoras e afins, né? Então, Gelcola, pasta, cera, vai constar nessa lista de pomadas autorizadas pela Anvisa, tá bom? Até onde eu consegui identificar são essas as perguntas. Desde já eu peço mil desculpas se eu deixei passar alguma pergunta de algum dos participantes. Se os colegas aqui enxergaram alguma outra manifestação, por favor, falem, mas eu não consegui ver mais nada. É isso. Eu agradeço a participação Isso de que eu achei todos. aqui, eu fui publicando, tá? Tá bom. Deixa eu ver se chegou Então, mais alguma coisa. Então, Tá. vou agradecer aqui mais uma vez. A gente ainda está com 209, imagine, meio-dia e 6. Eu estou com fome. Então, E eu, assim, Daniel, só vou oi. repetir isso. Temos 209 pessoas ainda presentes e só 172 pessoas registraram presença. Talvez as Ah, outras não tenham interesse, mas está bem aí no topo da isso, publicação. Meu nome é Christian. Tá aí, ó. Registre sua presença e tem um link para um formulário, tá? Eu isso. agradeço a todos e deixo vocês se despedirem. Então, obrigado, Christian, e mais uma vez agradeço a todos os colegas da Vigilância Sanitária, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, né? Vamos junto construir uma segurança forte em relação aos produtos cosméticos comercializados no país. Mais uma vez, agradeço a todos aí até esse momento aqui conosco. Leonardo, Simone, Léo? Obrigado, Christian. Obrigado, Daniel. Daniel, sensacional sua apresentação. Eu fico mais fã quando eu escuto, né? O Daniel é um cara sensacional e, como ele mencionou, né? Um tema apaixonante. E aí, ao mesmo tempo que tem essa paixão, tem um desafio enorme, né, Daniel? Que não é fácil, não está sendo fácil, principalmente com os casos esse caso das pomadas. Mas agradecer, nós chegamos aqui a ter cerca de 290 acessos, não quer dizer pessoas, porque algumas pessoas entraram, né, mais de um acesso tinha mais de uma pessoa, então muito feliz pelo alcance desse nosso evento. Agradecer mais uma vez a vocês, Daniel, Simone, Christian, pela paciência, pela dedicação que teve para esse evento feito de forma tão rápida, né? Sabemos que tem uma fila enorme aí desses webinários, desses eventos aí pela coordenação de eventos. Então, só agradecer a vocês e dizer que a GHBio está à disposição para qualquer questionamento que vocês tiverem, qualquer dúvida, a gente está disposto a ajudar a vocês nesse momento tão complicado. Tá? Então, obrigado a todos. Simone. Só agradecer a participação e colaboração de todos.
e nos colocarmos sempre à disposição para seguirmos em frente, né? Seguindo aí a nossa missão de proteger a saúde da população. Obrigada a todos. Vamos encerrar, Christian?